Amém. Irmãos, nós vamos fazer aqui apresentar uma canção. Na antiga igreja era muito comum apresentar um dueto. Hoje nós vamos fazer um trio. Amém? Para glorificar o nome de Deus e para a edificação da igreja. Isso. É isso. A música vai estar sendo passada aqui. Se você conhecer, você pode cantar também. Chamar as crianças para subirem e tem algumas crianças que viajaram de férias, então nós vamos ter um desfalque aqui nos Reis Magos, nos Anjos, tá?
vez, uma moça chamada Maria, que morava na cidade de Nazaré. Ela gostava de ajudar todas as pessoas. Sua maior qualidade era ser humilde de coração. Por isso ela achou graça diante de Deus, que a escolheu para ser mãe de seu filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, Deus enviou um anjo até a casa de Maria, e o anjo lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que darás à luz um filho, o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo, e será o príncipe da paz. Maria ficou muito feliz e orou agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, porque escolheste a tua humilde serva para ser mãe do seu filho amado. Maria, então, foi visitar a sua filha Isabel para contar as boas novas. Maria chegou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê pulou de alegria em sua barriga. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e, com uma voz forte, ela disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Feliz é você, porque acreditou e vai acontecer o que o Senhor me prometeu. Maria, mais uma vez, agradece ao Senhor. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles não eram casados. Então, como Deus gosta de tudo direitinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José no sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e o seu nome chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. José amava a Deus e confiava nas suas palavras e promessas. E agora, a barriga de Maria já está grande, mas eles precisavam viajar para Belém para alistar-se na cidade onde nasceram, pois era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus, ainda dentro da barriguinha de Maria. Iniciaram então uma longa viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram uma cidade completamente cheia de pessoas vindas de todas as partes para alistar-se ali. Maria, já cansada e quase para dar à luz, escorava assim José, e lá iam os dois, à procura de um quarto ou outro lugar onde Maria pudesse descansar. Mas era inútil sua procura. Tudo estava lotado, hospedarias. Todos diziam: não há lugar. Quando em uma certa hospedaria, alguém falou: talvez chegamos a um lugarzinho aqui, na estrebaria. Talvez aqui dê para vocês descansarem um pouco. É só o que lhe podemos oferecer. E lá foram para a estrebaria, um lugar onde ficavam os animais. Era um lugar simples e humilde. E ali Maria deu a luz ao menino Jesus, o Salvador do mundo, o príncipe da paz. E o envolveu num lençol e colocou num pedacinho de palha chamado manjedoura. E lá no campo estavam os pastores, cuidando das suas ovelhinhas.
quando o anjo do Senhor apareceu e lhes deu a notícia. Trago boa nova de alegria. Jesus nasceu lá em Belém, em um estábulo. Vocês encontrarão um bebezinho envolvido em uma manjedoura. E de repente aparecem anjos dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus. E lá foram os pastores ao encontro do reino de Jesus. Que alegria em seus corações poder ver o Salvador. Os 3 reis magos que moravam no Oriente viram a estrela brilhante no céu e seguiram ao encontro de Jesus. Os 3 reis magos encontraram o seu rei seguindo a estrela. E quando chegaram, se prostraram e adoraram e ofereceram os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Aleluia. Glória a Deus. sobre o Filho de Deus que ela teria. Em uma noite calma, nasceu Jesus, sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz. Aleluia, aleluia, aleluia.
Graça e paz, irmãos. Hoje é Natal, né? Já é uma tradição muito forte, principalmente no Ocidente. E antes de eu falar desse assunto, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam nesses dias em que o meu irmão faleceu, né? Nós éramos 3 irmãos, todos 3 pastores, né? Eu, o irmão, o outro irmão Vanderlei e a pastora Raimunda. Então, agora o meu irmão mais novo faleceu. A morte dele foi assim, surpreendente, porque eu acredito, deixa eu ver, na quarta-feira eu fui à casa dele aqui em Rio Branco, e ele havia me convidado para pregar dia 19 em Sena Madureira, na igreja dele. Eu iria pregar pela manhã e à noite. E aí na quarta-feira nós fomos lá, ele estava aqui em Rio Branco se tratando de uma gripe. E aí ele falou: olha, Valdir, eu vou viajar de volta para Sena amanhã. E aí eu não vou para... Parece que ele já tinha descoberto que estava com malária também, né? Aí disse: eu não vou retornar para a casa pastoral, porque pode ter um foco de malária lá, eu vou para um hotel com as Amadas de Jesus. E depois de 2 dias eu vou retornar para casa, porque os irmãos já estão lá localizando o foco e consertando. Eu acredito que foi na quarta-feira que ele me falou isso. Até ele falou assim: se tu quiseres ficar na casa lá com a gente, domingo eu já vou estar lá na casa, mas se tu quiser ir para um hotel, para não se expor à questão da malária também, né? Eu digo: tudo bem. E aí de repente a coisa começou a evoluir, né? Ele foi levado para o pronto-socorro, não, para a UPA, inicialmente foi levado para a UPA, 2º distrito, e lá o médico falou: pode levar ele de volta para casa, porque malária se trata assim mesmo, tá? E ele sentindo dores e um mal-estar. E aí ele voltou para casa, e naquela mesma noite, por volta de 2 horas da manhã, ele foi levado para o pronto-socorro, pelo genro dele, que é enfermeiro, e pelo filho dele. E lá no pronto-socorro ele faleceu logo na sequência. Ele estava com malária, descobriu que estava também com pneumonia e infecção urinária. Então foi uma coisa assim tão rápido que nós nem tivemos tempo de tomar assim consciência do que estava acontecendo, né? Então é uma coisa chocante para nós, né? Porque ninguém esperava. Ele é o meu irmão mais novo, eu sou mais velho do que ele. E estava no pastorado da igreja, um pastorado bem sucedido, uma igreja grande lá de Sena Madureira, bem maior do que essa aqui. E de repente aconteceu isso, né? A minha irmã também ficou muito abalada. Claro que eu creio que o Espírito Santo tem nos confortado, né? De maneiras que a gente ainda está assim procurando digerir, essa situação. Mas eu, pensando em tudo que tem acontecido, todos os sinais que foram dados, o que eu tenho sentido da parte de Deus é que foi da vontade de Deus levá-lo. Essas circunstâncias que nos rodeiam aqui são apenas coisas que Deus usa para fazer a sua vontade. Então, eu entendo pelos sinais que recebi do mundo espiritual, pelo meu discernimento, que Deus já tem dito que Ele quis levar. Ele quis levar o meu irmão, né? Eu até muitas vezes pensei que eu falei para minha irmã, de nós 3 irmãos, quem será que vai primeiro? A minha irmã não gosta de falar dessas coisas, mas eu não tenho nenhum problema de falar da morte. Eu falo da morte com a maior naturalidade, porque para mim a morte é natural. A pessoa só vai quando Deus quer. Então, às vezes não adianta nem culpar A ou B, circunstância tal, porque tudo isso Deus poderia, se Ele quisesse, Ele poderia resolver. Estou comunicando isso para os irmãos, porque os irmãos aqui não tiveram nem tempo de acompanhar isso aí. Quando vocês souberam, meu irmão já estava morto, porque não deu tempo nem avisar, porque é uma coisa muito rápida. Mas eu agradeço aos irmãos que nos mandaram mensagem de condolências, e vamos tocar o barco, né? A igreja lá de Sena Madureira está se sentindo órfãos. A gente percebe que a igreja amava muito ele. Não só a igreja, até gente fora da igreja. Ele era um líder tremendo, né? E
No próximo domingo eu fui convidado pela liderança da igreja para ir a Sena Madureira para pregar no culto do dia 31 e ordenar para o ministério pastoral um dos irmãos da igreja, que o meu irmão já tinha colocado na agenda, ordená-lo como pastor nesse culto do dia 31. Então eles me chamaram para estar lá. Eu não gostaria de me ausentar daqui porque é uma data especial, mas nessa circunstância aí eu digo, eu não tenho alternativa senão ir, né? E eu vou estar lá no próximo domingo, na próxima sexta-feira, dia 31, para celebrar esse culto de Ano Novo e presidir a ordenação pastoral do irmão Nagi, que é a pessoa que o meu irmão já tinha escolhido. Não sabemos quem será o sucessor do meu irmão. Esse irmão Nagi é um professor da universidade com doutorado. Ele vai ser ordenado pastor, não significa que ele será o pastor da igreja. Ainda não se decidiu lá quem será o pastor que vai sucedê-lo, né? Mas eu me coloquei à disposição dos irmãos lá da igreja para ajudá-los naquilo que eu puder, né? Meu irmão deixa a mulher dele viúva com 60 anos, 2 filhos, né? A moça já está casada, e bem casada. O rapaz, 24 anos, ele ainda está solteiro, né? Vai ficar com a mãe. Então, irmãos, comuniquei para os irmãos, né? Porque nessa hora assim a gente vê que a igreja é uma família, né? E às vezes a pessoa só percebe isso na hora assim, na hora de uma separação dessa. Mas vamos para frente, né? A vida não para. Então, diante dessa questão do Natal, quero dizer aos irmãos que eu estou consciente de toda a controvérsia que existe em torno do Natal, né? Que é uma festa pagã, que Jesus não nasceu no dia 25, estou consciente de tudo isso, mas o Natal já é uma festa consolidada na cristandade ocidental, pelo menos, né? E aí eu tenho consciência de uma coisa: independentemente de qual foi o mês que Jesus nasceu, qual a data, o certo é que Jesus nasceu e o nascimento de Jesus está registrado detalhadamente no Novo Testamento, né? O nascimento de Jesus está registrado detalhadamente no Novo Testamento, especialmente em Mateus e em Lucas. São tantos detalhes que hoje eu vou me basear só no Evangelho de Mateus. Eu não vou nem tocar no Evangelho de Lucas, embora Lucas seja o que dá mais detalhes, né, sobre o nascimento de Jesus. Eu vou me basear no Evangelho de Mateus. E eu quero, antes de eu ler Mateus, eu quero ler a profecia de Isaías 9:6, porque tem tudo a ver, né? Isaías é um profeta que viveu aproximadamente 800 anos antes de Cristo, mas eu quero ler Isaías 9:6 antes de saltar para Mateus, né? Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora, saltando 800 anos no tempo, irmão, eu vou para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, a partir do verso 18, porque Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, né? O governo, aqui tem principado, mas alguns traduzem governo. Aí Mateus 1:18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo
e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então eu vou extrair daqui toda essa questão. Eu separei 5 pontos aqui para comentar um pouco, né? Em primeiro lugar, a concepção e o nascimento de Jesus, né? Como nós vimos aí, o Espírito Santo informa que Maria, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. É claro que esse desposado aqui, na cultura hebraica, significa praticamente noiva. No nosso caso aqui, né? Era uma espécie de compromisso pré-conjugal, mas tinha a força de uma aliança já. Eu sempre digo aqui que era tão forte o compromisso de noivado deles, que se um dos dois morresse, o outro seria considerado viúvo. Então Maria, que creio eu era uma jovem, ainda bem nova, imagino que Maria tinha de 17 para 18 anos, isso é uma ideia minha, mas ela era comprometida com José, que é possível que José fosse bem mais velho do que ela, que era comum acontecer isso, né, nos tempos bíblicos. E aí o que acontece? Aí eu não vou comentar o que o Lucas diz, mas o que Mateus diz é que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, ela apareceu grávida. E só ela sabia por quê, né? E aí quando José, o seu noivo, ele soube disso, que a sua noiva estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente. É bem assim, porque ele era justo. Ele planejava se separar dela secretamente. Ele planejava desfazer o compromisso de noivado, mas isso secretamente, porque tecnicamente ele teria que chamar os anciãos da cidade, como por exemplo Boaz fez no livro de Ruth. Ele teria que chamar os anciãos e propor aos anciãos o cancelamento do noivado, como evidência de que a noiva dele estava grávida, e naturalmente ela seria morta por apedrejamento, né? Lembra que em Gênesis 38, quando Judá soube que Tamar, sua nora, estava grávida, ela está pejada do seu adultério, disseram lá, ele disse assim: tirai-a para fora para que seja queimada. E José sabia de tudo isso, mas disse que ele era um homem justo no sentido que era uma pessoa bondosa, né? Ele não queria que ela tivesse esse final, embora ele mesmo acreditasse que ela tinha adulterado. Então, enquanto ele planejava secretamente como é que ele faria isso secretamente, sem expor Maria, aí vem a questão, né? O anjo apareceu para ele em sonhos e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, irmãos, os detalhes, tem muitos detalhes aqui que não vai dar tempo de entrar nesses detalhes, né? E José aceitou, né? Disse aqui que ele recebeu Maria, sua mulher, ele creu na mensagem do anjo. E assim, ele não a conheceu até que ela deu à luz o seu primogênito, seu filho primogênito, que era Jesus. E aqui tem aquela controvérsia com a teologia católica, porque a teologia católica diz que Maria foi sempre virgem, mas aqui o texto está dizendo que Maria
José não conheceu Maria, ou seja, não teve intimidade com ela durante toda a sua gestação. Somente teve intimidade com ela depois que ela deu à luz o seu filho primogênito. E naturalmente, creio eu, depois que ela teve um filho, ela já não era mais virgem. E aí, a partir daí, José passou a se relacionar novamente com ela, e aí eles tiveram muitos filhos. Pelo menos 4 homens e 2 mulheres, o Novo Testamento registra, né? Agora, foi miraculosa, né? Eu não quero entrar no texto de Lucas, mas quando Maria disse assim, o anjo foi enviado para avisar a Maria que ela seria mãe de um filho, ela disse: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? O anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ser que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, isso aqui é uma questão sobrenatural, né? Tem um caráter sobrenatural. Não dá para você acreditar no que a Bíblia diz se você não crê no sobrenatural. Houve uma concepção miraculosa e sobrenatural. Aliás, hoje, ouvindo o pastor Iago Martins discorrendo sobre a pesquisa que ele fez, ele disse assim, achei muito coerente, ele disse assim: olha, é certo que Jesus não nasceu em dezembro, mas é quase certo que ele nasceu em setembro. Todavia, de dezembro para setembro dá 9 meses, então o que deve ter acontecido em dezembro foi a concepção. Por isso que nós não estamos comemorando o nascimento, mas a concepção de Jesus, né, quando o anjo falou que o Espírito Santo viria sobre ela. Eu achei muito coerente isso aí, né? Eu digo, a data não importa, já que a Bíblia não mostra a data, mas o fato sim, né, e que Jesus nasceu, isso aqui é o fato incontestável, né? Ele nasceu, embora muita gente que não acredita, é uma escolha, né? Aí o nascimento sobrenatural, a concepção miraculosa, eu acho que a concepção foi miraculosa, mas o nascimento foi normal. Agora, em segundo lugar, eu quero comentar, nesse texto aqui de Mateus capítulo 1 e 2, o anjo fala em sonhos 4 vezes seguida para José. Olha, o anjo fala 4 vezes seguida em sonhos para José, dando direção. E fala uma vez para os magos. Aí você pensa, espera aí, só no capítulo 1 e 2 de Mateus, começando o Novo Testamento, o Espírito Santo registra uma comunicação em sonhos por meio de anjos para guiar tanto José quanto os magos. Alguém já comentou, e eu creio que o Espírito Santo está mostrando que o reino do Messias, né, a era messiânica, ela seria caracterizada por direção imediata do Espírito Santo por meio de sonhos. Sonhos e visões, né? Quem não quer no sobrenatural, mas eu creio que é isso aqui. Quando Paulo diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, é assim que o Espírito Santo guia. Por meio de anjos, né? E em sonhos. Em sonhos. Então, quando o menino corria o perigo de ser assassinado por Herodes, o anjo apareceu em sonhos para José e mandou que ele pegasse o menino e a sua mãe e fugisse para o Egito. Ele foi. Quando lá no Egito cumpriu-se o tempo, o anjo apareceu em sonhos a José e mandou que ele voltasse para a terra de Israel. Ele voltou. Quando ele já estava em Israel, o anjo apareceu em sonhos para ele e disse para ele não ficar na Judéia, mas ir para a Galiléia, porque o irmão de Herodes, ou era o filho de Herodes, acho que era o filho de Herodes que estava reinando lá. E os magos que foram para Belém, eles iam retornar para Jerusalém para dar um relatório para Herodes, porque Herodes disse assim: ide procurar o menino, quando acharde, participai-no, para que eu também vá e o adore. Mas é claro que Herodes queria matar o menino. E lá em Belém, o anjo apareceu em sonhos, creio eu, para os magos e disse que eles não voltassem para Herodes, mas fossem para a terra deles, para outro lugar, porque Herodes queria matar o menino. Então, irmãos, olha, isso não mudou não, tá? Deus vai avisar você em sonhos e em visões sobre coisas, sobre perigos.
E nós fazemos bem em discernir quais são os sonhos e as visões que Deus está nos dando para nos livrar de alguma cilada, porque não tem outro jeito. Já falei para os irmãos aqui que um tempo desse, eu comprei 3 passagens para eu ir a Belém, visitar o seminário onde eu estudei. Eu com as 3 passagens na mão, alguns dias antes da viagem, eu tive um sonho. E naquele sonho eu vi o avião caindo. E eu vi o avião todo quebrado assim, e eu percebia que eu escapava vivo da queda do avião. Mas na mesma hora, eu cancelei, joguei fora as passagens, perdi o dinheiro e não fui. Então, isso nós temos que crer, né? Nem todo sonho é aviso de Deus, mas nós temos que discernir quais são os sonhos. A morte do meu irmão foi avisada com 1 mês de antecedência. Para várias pessoas lá, pessoas da igreja dele, foi avisado aqui em casa. A Débora teve um sonho, a Débora viu isso em sonhos, me contou. E na véspera dele morrer, Deus me revelou em sonhos também, de uma maneira menos direta, mas que apontava para isso. Então nós devemos resgatar isso aí, né? Deus sabe, se você vai correr um perigo grande ali, Ele vai te avisar em sonhos, em visões, né? Nem todo sonho e nem toda visão é de Deus. Nós não podemos ser fanáticos, nem ingênuos, mas temos que discernir quais são os sonhos que Deus está nos falando. Em terceiro lugar, o que eu quero destacar aqui nesse texto é o cumprimento de profecias. Mateus, ele é o que mais dá detalhes do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do nascimento desse menino, né? Porque aqui é o menino mesmo. Então, a profecia eu já citei, Isaías 9,6, só que Isaías 9,6 não está aqui no texto de Mateus. Mas o que está é Isaías 7,14. Isaías 7,14 e Mateus diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E agora Mateus traduz, diz assim, que significa Deus conosco. É o cumprimento das profecias. Uma outra profecia que é registrada aqui no texto de Mateus 2 é Miqueias 5,2, né? Quando os magos chegam em Jerusalém, que eles perguntam: onde é que está o menino que é nascido rei dos judeus? Aí Herodes ficou ali apavorado. Herodes chamou os sacerdotes judeus e perguntou a eles. Os sacerdotes judeus conheciam o Velho Testamento: onde é que deve nascer o Messias? Aí os sacerdotes disseram assim: olha, em Miqueias 5,2 está registrado o local do nascimento do Messias. É assim, e se você for em Miqueias 5,2, ele vai assim: e tu, Belém Efrata, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de governar em Israel, cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da antiguidade. E aí o que Mateus muda é que no lugar de governar, e Mateus registra: de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Alguém já disse, o Espírito Santo, por meio de Mateus, mudou a figura do Messias de um governante na figura de um pastor. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E tem outras profecias. Oséias 11:1. Se você ler Oséias 11:1, você não vai nem suspeitar de que é uma profecia messiânica, porque Oséias 11:1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, no Novo Testamento, Mateus registra, pela inspiração do Espírito Santo, que essa profecia de Oséias se refere a Deus chamando o menino Jesus do Egito, onde era refugiado político, de volta para a terra de Israel. Então tem muitas profecias, particularmente o Evangelho de Mateus, porque entende-se que Mateus foi escrito inicialmente para os judeus. E os judeus conheciam o Antigo Testamento, então está recheado de profecias do Antigo Testamento, mostrando que aquelas profecias se cumpriam na pessoa de Jesus de Nazaré. Ainda hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias, pelo menos nem todos os judeus, né? Mas aqueles primeiros judeus
Todos os cristãos primitivos eram judeus, aqueles judeus creram. Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos eles eram judeus. Então, eles foram judeus que creram que Jesus de Nazaré era o Messias das profecias do Antigo Testamento. Agora, o quarto ponto que eu quero destacar um pouco aqui, irmãos, é a estrela chamada Estrela de Belém. A estrela, ela aparece nos 4 versículos aqui. A estrela é muito importante. Os magos, né, que vieram do Oriente, se nós formos ler, por exemplo, o livro do profeta Daniel, na corte dos reis caldeus, medo-persas, ou gregos, né? Mas faz só até mesmo o Império Medo-Persa, né? Eu acredito que Daniel terminou seu ministério quando aí o Império Ciro-Persa, né? Que não chegou no tempo do Império Grego, do Império do Reino Grego. Na corte daqueles reis havia os magos, né? Eram os magos, os astrólogos, os sábios. Daniel até foi colocado como chefe dos magos. Então aqueles magos, eles eram também astrólogos. Eles observavam os céus, estudavam as estrelas e os astros, a astrologia. E a astrologia é o início da astronomia. Hoje a astronomia é considerada uma ciência, mas naquele tempo era quase como uma superstição, né? Que eles observavam os astros, ele lia o destino através das estrelas. E os magos eram esses caras que estudavam essas coisas, né? Mas como Daniel foi chefe dos magos na Babilônia, é possível que Daniel ensinou algo sobre o Deus verdadeiro na Babilônia, e alguns magos devem ter sido até discípulos de Daniel. Eles tinham conhecimento, né? Em Números 24, o profeta Balaão faz uma profecia dizendo assim: uma estrela procederá de Jacó. E Daniel conhecia essa profecia. Então, de alguma maneira, esses magos que deveriam ser astrólogos, que vieram do Oriente, eles observando os céus, eles viram uma estrela. E essa estrela foi que guiou os magos do Oriente até Jerusalém. E de Jerusalém a estrela guiou eles até Belém. E em Belém a estrela guiou eles até a casa onde o menino estava. A estrela parou sobre a casa. Foi assim que os magos acharam. Então veja que a estrela é a estrela guia, está aqui, ó. A representação da estrela está ali. Agora, o que é estrela? Anjo. Eu não tenho dúvida. Aquela estrela era um anjo. Né? Apocalipse diz que as estrelas são anjos. Então, aquele anjo foi que guiou os magos do Oriente, da Babilônia, até o local onde o menino estava. É assim, 3 vezes os magos dizem assim, que o menino era o rei dos judeus, né? Eu sempre digo, Jesus nasceu como rei dos judeus. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E por isso, quando eles encontram o menino, eles o adoram, ofertando-lhe ouro, incenso e mirra, o tributo devido a um rei. E quando Jesus morre, em cima da cruz dele, Pôncio Pilatos mandou escrever: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele morreu como rei. Só que os sacerdotes judeus disseram: não digas que ele era o rei dos judeus, mas que ele disse que era o rei. Herodes disse, Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Ficou lá. Até hoje, INRI significa Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, ninguém pôde mudar esse título de Jesus, né? Então, irmãos, essa estrela, ela é a estrela guia. Ela guiou os magos, né, do Oriente até o local onde estava Maria e o menino. Eu acho interessante que o texto diz que estava Maria e o menino. Ele já estava numa casa, não mais na manjedoura. Mas quando Lucas diz que na manjedoura, aqueles pastores que estavam no campo, eles foram até o local, ele estava na manjedoura, estava José, Maria e o menino na manjedoura. Então, já sabemos que os pastores judeus chegaram antes na manjedoura, onde estava o menino nascido, e os magos chegaram depois. Alguém já interpretou assim: o Messias seria revelado primeiro para o Ocidente, primeiro para os judeus, aqueles judeus que creram, né? O Novo Testamento coloca esse princípio: primeiro é o judeu, depois o grego.
Primeiro o judeu, depois o gentio. Ele foi revelado porque o judeu, aqueles pastores eram judeus. Chegaram da manjedoura, encontraram o menino. E os magos eram gentios do Oriente. E chegaram depois, ele já estava na casa. José não estava ali, não sei porquê, mas com certeza foi pouco tempo depois. E aí, por último, irmãos, eu quero terminar mostrando o seguinte. Em Mateus 1:21, o anjo, eu acredito que é o anjo Gabriel, que ele está falando com José em sonhos. Ele diz assim, Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está, a missão de Jesus está aqui, olha. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão de Jesus. E aí eu quero dizer o seguinte, irmãos. Jesus, ele veio na linhagem dos juízes. Ou seja, se nós retornarmos até Juízes capítulo 13, no verso 5, um anjo aparece para a mulher de Manoá e diz assim: você vai ter um filho, porque ela era estéril. Esse menino não deverá tomar vinho nem bebida forte, não deverá comer nada que vem da videira, não deverá tocar em cadáver. O menino será nazireu, desde o ventre da sua mãe. Aí, olha o que o anjo diz para essa mulher, que não tem o nome na Bíblia. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão, um juiz, foi levantado para começar. Ele disse, começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Essa era a missão dele. Sansão morreu cumprindo a missão. Morreu matando mais de 3.000 filisteus. E morreu junto, né? Ele morreu cumprindo a missão. Quando você chegar mais na frente, 1 Samuel 9,16, vai ser dito de Saul, porque Deus revelou para o profeta Samuel que ele ia enviar um homem que ele faria rei sobre Israel. Aí Deus diz assim: ele livrará Israel da mão dos filisteus. Então a missão de Saul era livrar Israel da mão dos filisteus. E o que aconteceu com Saul? Morreu assassinado pelos filisteus na guerra. Os filisteus mataram Saul na guerra. Aparentemente Saul fracassou na missão dele. Aí quando você chega em Davi, 2 Samuel 3:18, alguém vai dizer lá, Deus vai falar, através do meu servo Davi, livrarei Israel da mão dos filisteus. Ou seja, como Saul falhou na sua missão de livrar Israel da mão dos filisteus, agora Deus levantou Davi para fazer a mesma coisa. Davi livrará Israel da mão dos filisteus. Acredito eu que Davi cumpriu a missão, porque Davi derrotou o campeão dos filisteus, Golias. E nas batalhas contra os filisteus, Davi ganhou todas. E Davi não morreu na mão dos filisteus. Davi morreu de velhice, com 70 anos. Pasme, né? Agora, irmão, vem aqui Jesus. Jesus vem na linhagem dos juízes. Jesus é chamado de juiz. Ele vem na sequência dos juízes. E no Antigo Testamento era assim: quando o povo de Israel estava escravizado por outra nação, Deus levantava um juiz, o Espírito Santo vinha sobre aquele homem, ou mulher, que poderia ser uma mulher, e geralmente era homem. E através daquele homem, um juiz, Deus derrotava os inimigos de Israel e dava novamente liberdade para Israel. Agora, quando chega no Novo Testamento, que esse juiz chamado Jesus vem, o anjo diz: ele livrará o seu povo dos seus pecados. Livramento, ele salvará. A palavra que é souzou, salvará. Salvará. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, aí foi o erro dos judeus. Jesus não veio para salvar Israel da mão dos filisteus, nem da mão dos romanos, nem dos gregos, nem da mão dos nazistas, nem da mão dos egípcios, nem dos sírios, nem do Irã. Jesus não veio livrar o seu povo da mão de outros seres humanos.
Porque o Novo Testamento, agora os inimigos são espirituais. Ele salvará, souzou, o seu povo dos seus pecados. Israel não entendeu isso, né? Mas nós aqui entendemos, né? Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. E aí eu vou avançar para um outro texto aqui, em João 8,32, que tem sido muito usado gente aqui. O nosso presidente usa muito, né? João 8,32. Jesus está falando para judeus que eram discípulos dele. João 8,32. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu vou ler agora verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Agora observe o verso 6. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, disse: rapaz, o que liberta mesmo é a verdade, o conhecimento da verdade. Agora não tenho dúvida, irmãos, essa verdade aqui é Jesus. O que ele está dizendo é que Jesus, o Filho, é que liberta. Ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado. O pecado está aqui no texto. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus veio para nos libertar do pecado. Mas ele não garantiu, ele disse assim: olha, se pois o Filho vos libertar, porque para ele nos libertar do nosso pecado tem condições. Eu acredito que uma das condições é o arrependimento. E aí, para concluir, irmãos, na primeira epístola de João, e aqui é o João que escreveu João 8,32, é o mesmo João que escreveu a epístola, que diz assim, primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Olha só. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É a mesma coisa que o anjo disse. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Agora, no mesmo capítulo da primeira carta, verso 8. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí eu já, durante muito tempo, eu tenho, peraí, mas por que desfazer? Por que não destruir as obras do diabo? Algumas traduções estão destruir, né? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí eu fui investigar melhor, irmão. Essa palavrinha desfazer aí, ela é uma palavra eleutério. Não tem pessoa que tem o nome de eleutério? O seu eleutério é a palavra grega aqui. Sabe o que significa? O tradutor coloca desfazer as obras do diabo, destruir as obras do diabo, mas o sentido mesmo é desatar. É a mesma palavra, irmãos, que está em João capítulo 11, quando da ressurreição de Jesus, de Lázaro. O Lázaro foi enrolado com faixas como uma múmia, né? O seu rosto enrolado com um lençol. E aí ele saiu daquele túmulo, acho que foi flutuando, porque ele saiu do túmulo ainda com o rosto enrolado no lençol, o corpo enrolado com faixas. Aí Jesus disse assim para os discípulos: desatai-o e deixai-o. Essa palavra desatai-o é a mesma palavrinha aqui. O Filho de Deus se manifestou para destruir ou desfazer as obras do diabo, desatar, porque o pecado é uma atadura, né? Parece que nós estamos atados assim como uma múmia pelo pecado. É espiritual isso, visão espiritual. Aí Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desatar, libertar, né, dessas ataduras. Está me vindo uma escritura que diz assim: existe uma coisa pior do que a morte, a mulher cujas mãos são grilhões. Cujas mãos são grilhões, né?
a mulher cujas mãos são grilhões e o coração ataduras. É um sentido desse aí. Essa é uma coisa assim que amarra espiritualmente. E aí, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, desfazer as obras do diabo, desatar aquelas pessoas que estavam atadas pelo diabo. Isso é espiritual, isso é o pecado. Então, a função de Satanás é nos manter amarrados no pecado, enrolado, né? E Jesus se manifestou para desfazer isso, tirar essa amarra, libertar desse cativeiro do pecado. Por isso que o anjo anunciou isso antes dele nascer. Quando do anúncio da concepção, ele já disse: você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará, souzora, o seu povo dos seus pecados. E aí dizem que, eu acredito que seja, Jesus significa em hebraico, Jeová é salvação. Ou pode ser aí, o Salvador, ele chama de Salvador por isso, Jeová é salvação. Então, meus irmãos, tudo isso aqui é o Natal. E embora hoje Jesus não seja mais criança, porque ele chegou à idade adulta, eu acho que o envelhecimento de Jesus parou aos 33 anos, não envelheceu mais. Quando ele voltar, ele terá a aparência de 33 anos. Mas o seu nascimento, aquele menino, fala muito: um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Imagine o governo nos ombros de um menino. O governo, o principado, a autoridade para governar. Aí, do aumento do seu governo não haverá fim. Isso ainda não se cumpriu, mas ele virá, porque ele nasceu histórico. Por isso que os detalhes da concepção, o nascimento dele estão registrados, embora nós não saibamos a data, mas vamos comemorar nessa data. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus, porque pelo menos todo o Natal, nós não estamos aqui adorando o Deus Sol, nem homenageando o Deus Sol, nem São Nicolau, nem um gnomo, nem qualquer coisa. Nós estamos aqui para adorar, como os magos vieram adorar aquele menino. Nós estamos aqui para adorar aquele menino que se tornou homem, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós estamos aguardando a vinda dele, que é o próximo, o que vai acontecer, espero que brevemente. Por isso não desista, irmãos, a luta é grande, Fique firme na sua fé, creia, E Deus é conosco. Emanuel, Deus conosco, Deus é conosco. Isaías